Salve, galera, vamos falar como que tá hoje em dia o caso da capivara filó, né? Que chamou tanta atenção na internet. Vamos falar um pouquinho desse caso? O Agenor, né, que é o TikTok responsável por ela, né, deu entrevistas recentes falando como que tá a situação da capivara filó, né? Ele participou de alguns programas. A gente vai falar dessas atualizações e dar uma relembrada do caso, né? Ele contou que a filó tá bem, né? Ele falou que não anda mostrando ela aí para não ter complicações aí depois de tudo o que aconteceu, né? Mas foi que ela tá bem, tá cuidando bastante dela, que ela até engordou, né? Ele falou que ela engordou, mas prefere não ficar mostrando mais assim tanto como mostrava antes a rotina deles dois, né? Ele refletiu sobre toda a situação, falou que também aprendeu bastante sobre isso, positivamente e negativamente, né? Depois de ter sido multado, do Ibama ter retirado a capivara, de se ver aí em vários programas de TV, em programas de podcast. é, e aí ele refletiu sobre toda essa situação, né? O caso ganhou repercussão nacional. Se falou muito nisso, né? Na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube, nos programas de televisão, né? E a gente vai relembrar um pouco do caso, mas atualizando, ele participou recentemente aí do programa ali do Danilo Gentili. A gente vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas basicamente ela tá bem. Ele continua com a mesma rotina que ele tinha com ela, de brincar, de passear. Ela é uma parceira dele aí, onde ele convive bastante com ela. Ele só falou que só parou as filmagens, né? Porque provavelmente por uma orientação aí de não ficar postando animais silvestres na rede social, para de alguma forma não influenciar outras pessoas a quererem adotar ou até tirarem esses animais silvestres do seu habitat natural. Ele tem sido mais cauteloso nesse tipo de postagem, né? Ele, ele falou sobre o caso, né? Aqui, ó. A Genor, que adotou a capivara filó, falou sobre o caso. Sou tutor dela até o processo acabar. Na entrevista para o Danilo Gentili, ele falou sobre o caso, né? Ganhou fama recentemente após ter sua melhor amiga, capivara filó, apreendida pelas autoridades. Olha só, depois de muitas discussões e quase 100 milhões de visualizações no vídeo, ele recuperou a guarda do animal, mas ainda é alvo de protestos. Estudante e influenciador digital, ele fala no The Noite sobre o caso e conta como a conheceu. Moro no meio da mata, mesmo naquelas casas flutuantes. A Filó é de origem de lá. Né? Então ele explicou. A Filó, gente, já era daquele convívio, porque ali é onde o Agenor mora, é um habitat meio que natural das capivaras, né? Porque ele mora numa área onde tem muita capivara, né? Ela veio bem pequenininha, cuido dela desde que ela nasceu. Eles entregaram ela para mim, como moro lá e tem outros animais, já tenho esse histórico de cuidar dos animais que eu encontrava. Moro ali e convivo com eles, né? Ele dá uma explicada ali sobre como conheceu a Filó, né? Ela era de origem de uma aldeia indígena. A minha mãe também é dessa aldeia. Então você vê, a mãe dele fazia parte dessa aldeia indígena, onde tinha muitas capivaras, e ele tá com a Filó desde muito pequeno. Então, assim, tá vendo? Essa informação já não apareceu tanto durante essa discussão que ele teve aí, principalmente quando a Luísa Mel entrou na história, né? Então vamos relembrar. Hoje ele tá com a Filó. Existe um processo, né? Tem que esperar o processo terminar. O processo pode falar, olha, você agora é o tutor permanente da Filó, como também pode falar, não, a Filó vai ter que voltar para um habitat natural. Toda essa discussão só teve essa força porque ganhou a internet e provavelmente porque também a Luísa Mel entrou na história, né? E desde então a Luísa Mel ela foi muito, mas muito massacrada na época. Tanto que depois dessa situação específica, ela diminuiu muito a presença dela na internet nas últimas semanas, né? Não deve ser fácil ser massacrada pela internet, né? Saúde mental é algo que conta muito na vida das pessoas. E a gente sabe que as pessoas elas perdem a noção, né? Uma coisa é você discordar de um comportamento de uma pessoa,
de uma fala de uma pessoa, mas às vezes as pessoas exageram, né, não entendendo que ali tem um ser humano. Relembrando que, na minha opinião, na época, e ainda continua sendo a mesma opinião de agora, eu acredito que a entrada da Luísa Mel nessa história foi uma entrada atrapalhada. Ela, eu acredito que ela não entendeu o caso a princípio, ela não se aprofundou muito sobre a situação e já saiu dando a sua opinião baseado no conhecimento que ela tem sobre essas histórias. Mas nem toda história é igual, né? No caso daqui da Filó, ela era muito bem cuidada pelo Agenor, o Agenor cuidava muito bem dela, não tinha nenhuma restrição na forma que ele convivia com a capivara Filó, né? E aí provavelmente a Luísa Mel entrou na história sem conhecer o que estava a história, sem saber muito o que estava acontecendo, e aí eu acho que ela opinou muito sobre a sua experiência geral. E aí ela opinou de forma errada, entrou de forma agressiva, e aí foi totalmente massacrada por vários haters, né? Depois ela mudou um pouco o comportamento dela, quando eu acredito que ela se aprofundou um pouco mais sobre a história, mas isso já tinha gerado toda a confusão, toda a treta. E é o que eu sempre falo, né, gente? Esse caso aqui do Agenor, da Capivara Filó, ele poderia ser um caso que poderia trazer uma reflexão maior sobre a causa animal no Brasil, sobre a situação dos animais silvestres, sobre a adoção. Esse seria um bom debate, mas é óbvio que esse debate ficou em último plano e nem chegou a ser debatido, porque quando a treta entra na história, já era, né? Aqui o Agenor, ele participou do programa lá do Danilo Gentili, falou muito sobre a sua vida pessoal, né? Ele que voltou aí pros tabloides aí, pra mídia, por outra situação, né? Com o rapaz que ele namora. Esse caso não interessa muito pra gente, né? A gente fala muito, o conteúdo aqui é outro, mas ele voltou pra mídia também, ele falou sobre isso, mas trouxe alguns pontos importantes aqui sobre a capivara filó, porque aqui, ó, relembrando a multa que recebeu, explica as notificações que eu recebi eram de animais silvestres que não poderia criar, e também que eu estava ganhando dinheiro com esses animais. Nunca monetizei nenhuma rede social minha, só postava falando de outros bichos com os quais tive contato, diz. Sucuri, bicho preguiça, jacaré, como eu falei, vivo ali no habitat deles, então acordo de manhã, tem um jacaré, fazia parte do meu dia a dia. Eu postava foto com eles lá, é o bicho, até o bicho ir embora depois, de reforço. A respeito da capivara, ela não é presa, ela fica livre ali. Ainda está rolando um processo. Foi decidido pelo juiz que eu sou o tutor legal dela até o processo acabar. Danilo também convidou um veterinário, professor de departamento da Unesp, Maurício, para comentar o caso, que diz: quando a gente pega a capivara muito novinha e cria, a gente cria sobre ela o que chamamos de imprint. O animal passa a entender que você é uma capivara para ela. Então, assim, ele explica que assim, tava muita gente criticando, falando assim, olha, você não pode tirar a capivara, tal. Mas o veterinário, de certa forma, explica o seguinte, como a Filó foi para lá desde bebê, então ela não sofreu muito essa percepção de, foi tirada do habitat natural dela, porque ela nunca chegou a viver no habitat natural das capivaras, já que ela foi viver com a Genu desde muito cedo. Então, para ela, esse se tornou o habitat natural dela, porque ela foi para lá desde cedo, né? A deputada Joana Dark, que ajudou muito o, o caso da capivara filó, continua no caso, continua acompanhando e falou que vai trazer informações. A justiça determinou que a filó fosse devolvida ao influenciador e deu a ele a guarda provisória. Então, gente, não é uma guarda permanente, é uma guarda provisória. Então, enquanto o processo rolar, a filó vai ficar com a Genô. Mas eu acho que tudo indica aí que ela vai ficar com ele. E para finalizar, ó, Capivara Filó levanta debate sobre a criação de animais silvestres. Entenda a sério. Para finalizar essa história, eu acho assim, a Luísa Mel, ela entrou nessa história, ela queria trazer esse tipo de reflexão, né? O Brasil deveria melhorar a norma de responsabilização e controle de bichos domésticos, diz especialistas. Assim, gente, o Brasil é um país muito atrasado na causa animal, principalmente de cães e gatos, que é um país que tem muito abandono e muito maus tratos. As leis aqui são atrasadas, os avanços políticos são muito atrasados. E a Luísa Mel, eu acredito que ela queria trazer um debate mais profundo sobre a situação dos animais silvestres, o tráfico de animais silvestres que é muito grande no Brasil. Esses animais são vendidos muitas vezes, passam por muitas situações desagradáveis. A Luísa Mel provavelmente queria trazer esse debate no caso
da capivara filó e do agenor, mas ela não soube fazer isso, como eu falei. Ela entrou de maneira agressiva, de maneira atrapalhada, opinou de maneira desnecessária e trouxe mais treta do que reflexão. Mas eu acho que ela queria trazer esse tipo de reflexão sobre a situação dos animais silvestres no Brasil, o tráfico de animais silvestres, como esses animais muitas vezes são explorados, morrem durante o caminho que eles são levados para ser vendidos em outros estados. Muitas pessoas têm animais silvestres em casa sem ter nenhuma capacidade de cuidar. Muitas vezes esses animais silvestres morrem em lugares domésticos com humanos. E ela queria trazer esse tipo de reflexão. Mas eu acredito que ela não soube fazer isso, porque, mais uma vez, ela entrou de maneira atrapalhada, de maneira agressiva, e na internet as pessoas querem sangue, querem treta, né? Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de debate, que é a situação dos animais silvestres no Brasil, até a situação dos animais domésticos, ficou em último plano. Era um bom espaço para se debater isso, porque chamou a atenção de um grande público, mas acabou não rolando.